abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versos de 1 a 9. Esse é um texto que com certeza foi muito pregado, falado nesses dias, né? Lucas, capítulo 24, do verso 1 ao verso 9. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. Então, nós vamos meditar sobre esse texto. Deixa eu colocar aqui certinho. Isso. Ok. E eu quero pensar muito com vocês sobre o sentido da Páscoa. E justamente isso que está ali no verso 6, está aí na sua tela. Ele não está aqui, ressuscitou. Essas palavras que os anjos falaram, né, para as mulheres que foram ali no sepulcro. No domingo de Páscoa, a gente tem a maioria das pessoas, se não a totalidade das pessoas, acabam sendo tomadas por um sentido muito contrário ao da Páscoa. Os comerciais de todos os lugares inundam a gente com ofertas de bacalhau, peixe de todo tipo de peixe, né? Ovos de chocolate, perceba bem, não é ovos de Páscoa, são ovos de chocolate. Somos inundados com isso. Fazem o comércio, a sociedade, faz com a Páscoa o mesmo que faz com o Natal. Coloca Papai Noel, coloca presentes, coloca um monte de coisa que nada tem a ver com o nascimento de Jesus. Com a Páscoa, também é a mesma coisa. Coloca um coelhinho, coloca um ovinho, coloca lá o peixe, o bacalhau, tudo isso que não tem nada a ver com a mensagem da morte e da ressurreição de Jesus. Hoje é o domingo de Páscoa. E esse domingo de Páscoa simboliza a ressurreição de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. É lógico que é válido todo chocolate. É bom comer chocolate, a gente come chocolate. É válido todo o peixe que você possa comer. É válido todo o almoço especial, porque isso traz para nós uma comunhão maravilhosa entre as famílias. Ou essa Páscoa, especialmente, né, você não está podendo sair da sua casa para ir na casa do outro, para juntos lá terem almoço. Você vai ter uma Páscoa mais íntima, vai ter um almoço mais íntimo, né? Nós já estamos de quarentena há muito tempo, e essa então é uma oportunidade muito boa ter esse tempo maior de convivência com aqueles que você divide o mesmo teto. Então, tudo isso é válido. Mas o que é realmente a Páscoa? Qual é o sentido da Páscoa? Bom, para a gente entender melhor o sentido da Páscoa, a gente tem que ver da onde ela se originou
para entendermos o significado dela hoje. E onde a Páscoa se originou? A Páscoa se originou lá no Antigo Testamento, lá no livro do Êxodo, quando o povo, os filhos de Israel, estavam no processo de libertação, porque tinham passado 430 anos escravos no Egito. E Deus chamou Moisés para que os libertasse. Deus falou para Moisés, vá lá no Egito, liberta meu povo lá, eu tenho ouvido o clamor deles, está na hora deles voltarem e tomarem posse da terra. Bom, Moisés foi e teve as pragas do Egito. A última praga foi a pior de todas. Foi a praga da morte dos primogênitos. Deus falou que ia enviar o anjo que iria matar todos os primogênitos, de todos os animais e de todas as pessoas. Matou o primogênito de todos os animais, matou o primogênito, o filho mais velho de todas as pessoas e principalmente matou o filho mais velho do faraó. O faraó era considerado o quê? Um deus. O filho do faraó já era considerado também um deus pelos egípcios. Quando Deus faz isso, Deus está mostrando tanto aos egípcios quanto aos filhos de Israel que ele era o único Senhor. Só que Deus fez, falou o seguinte para Moisés, olha, deu as orientações lá do cerimonial de alimentação que eles tinham que fazer, comer pães sem fermento, chamados pães asmos, comer ervas amargas, sacrificar um cordeiro. E aí vem o sentido da Páscoa. Perceba como Deus já estava preparando o povo para o advento de Jesus. Deus fala para Moisés o seguinte, vocês vão sacrificar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais da porta, né, naquela parte em cima da porta, porque aonde o anjo passar e ver o sangue, ele não vai matar o primogênito. Então, aonde o anjo passar pela casa e ver o sangue no umbral da porta, ele não vai matar o primogênito. Aonde o anjo passar e ver o sangue do cordeiro no umbral da porta, não haverá morte. Esse é o sentido da palavra Páscoa. Páscoa quer dizer justamente esse verbo, o passer, o passar. Quando o anjo passa pelas casas e vê o sangue do cordeiro, ele livra aquela casa da morte. Daí se originou a Páscoa. E Deus fala então para Moisés, orienta o povo, para que essa celebração seja constante, não seja só agora, mas fosse repetida. Lá no Êxodo capítulo 12, verso 13, está aí no texto que eu enviei para vocês, está escrito isso, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então daí se originou a Páscoa. A Páscoa é o sangue do cordeiro colocado no umbral da porta, que diz para o anjo, aqui nós tememos a Deus. E o anjo não entra e não traz morte. Páscoa é livramento. Não tem nada a ver com coelhinho, com ovo de chocolate, com bacalhau, com nada disso que está aí. A Páscoa para os cristãos, nós que temos fé em Jesus Cristo, nós, eu e você, que cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, ela vem, a nossa Páscoa, vem com um significado bem próximo a esse dos judeus. Pois aqueles que são marcados pelo sangue do Cordeiro
Lá em João capítulo 1, verso 29, está escrito: o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, não sofre também a morte eterna. Não sofre também a dor da morte eterna. Então, nesse sentido, nós temos a verdadeira Páscoa. Não é o ovo de chocolate, não é o coelhinho. A verdadeira Páscoa é Jesus, é o sangue do Cordeiro que não está nos umbrais, não está nas nossas portas, mas está no nosso coração e nos livra da morte eterna. Páscoa para nós vai muito além de coelhinhos bonitinhos com seus ovos de chocolate. Páscoa para nós é um momento de alegria, pois Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Páscoa para nós não é um momento de tristeza. Não, pois a palavra que melhor significa Páscoa não é chocolate, não é semana chamada santa, não é nada disso. A palavra que melhor significa Páscoa para nós, crentes no Senhor Jesus, é uma palavra bem conhecida por nós. É graça. Graça. Todos nós conhecemos essa palavra. E lá em João, capítulo 1, verso 16, nós encontramos a razão disso. João 1,16 diz: todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. E eu gosto, né? Você sabe bem, de ilustrações, de histórias que ajudam a gente a fixar mais a mensagem, né? E conta aqui uma ilustração muito boa que vai nos ajudar a compreender um pouquinho, só um pouquinho, mas ajuda a compreender um pouco da graça de Deus para com a humanidade ao enviar Cristo ao mundo. É de um oceano com as ondas indo e vindo na praia, né, em um sem fim constante. Você já observou uma praia, claro. Já vê que a onda vem, vai na areia e volta, vem, vai na areia e volta. E conta essa história que uma mulher que veio do interior, que nunca tinha visto o mar, estava sentada ali, vendo o mar pela primeira vez, ela sentou e começou a chorar. E alguém chegou para perto dessa mulher e perguntou: por que você está chorando? E aquela mulher que nunca tinha visto o mar, estava vendo pela primeira vez, viu esse movimento das ondas, ela exclama algo que é muito parecido com a graça de Deus. Ela diz o seguinte: é tão maravilhoso ver algo que está sempre cheio. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, isso é a graça de Deus na nossa vida. Como o oceano, sempre cheio. A graça de Deus na minha vida, a graça de Deus na sua vida está sempre cheia. Você não adquire graça. Você não pode comprar graça. Nada que você faz vai fazer você merecer nenhuma unhazinha da graça de Deus. Você pode fazer os maiores sacrifícios, tanto financeiros quanto até corporais. Você pode flagelar o seu corpo em tantas coisas. Você não vai merecer graça. Você simplesmente recebe a graça de Deus. E o propósito de você receber a graça de Deus é justamente compartilhar essa graça de Deus com todos. Isso é a Páscoa. Isso é o passar por cima. Porque a graça de Deus, a Páscoa, passa por cima da nossa medíocre natureza humana. Natureza essa que é egoísta, é pecaminosa, é invejosa. Isso é a Páscoa. Ela passa por cima de toda essa mediocridade humana e nos leva a servir a todos os homens com a palavra poderosa, com a palavra transformadora de vida do Evangelho. Jesus morreu e ressuscitou para nos encher da graça de Deus.
Talvez você, como eu, tenha algum... Eu nunca fui, espero um dia Deus permita que eu vá. Mas você, como eu, tem algum conhecido que já foi lá em Jerusalém e já visitou aonde eles acreditam que seja o túmulo que Jesus foi sepultado. Mas o que chama muita atenção lá, eu vi essa foto essa semana, uma conhecida postou no Facebook, quando ela esteve lá alguns anos atrás, o que chama mais a atenção naquele lugar é o que está escrito em cima da entrada do túmulo. Está lá: ele não está aqui. Ele não está aqui. Jesus não está naquele túmulo. A mensagem da Páscoa é que o Cristo, o Filho de Deus, aí eu lembro das palavras de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ressuscitou, prova da graça de Deus. Jesus morreu e ressuscitou, ele não está naquele túmulo, para nos encher da graça de Deus, esse favor imerecido para qualquer ser humano, seja ele rico ou pobre, seja ele americano, brasileiro, chinês, japonês, europeu, qualquer nacionalidade, qualquer idade, qualquer grau de instrução, qualquer cor de pele. A graça de Deus é imerecida para qualquer um. Só que tem um problema. Problema com a maioria das pessoas, com a maioria dos crentes, é que muitos pensam que Deus nos chamou, nos inunda de graça, só para receber bênçãos. Há hoje uma mensagem, e eu creio que você vai concordar comigo nesse sentido, há uma mensagem de um pseudo-evangelho, que é altamente propagado, difundido, de que você foi feito por cabeça e não cauda, de que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à direita, e tu não serás atingido. Há uma mensagem de um pseudo-evangelho, de um falso evangelho, de que crente não sofre dificuldades, crente não passa por tristeza, crente não tem dias difíceis. Então eu acredito que as pessoas que acreditam nesse pseudo-evangelho não estão de quarentena. Estão tendo sua vida normal. Não estão dentro de casa. Porque senão não atinge a eles. Você sabe muito bem que isso não é verdade. Eu tenho falado em todos os nossos encontros por aqui que crente passa por dificuldade. Nós somos cheios da graça de Deus, nós somos repletos de bênção, mas eu e você, todos nós passamos por dificuldade, todos nós passamos por dias difíceis e estamos passando por esses dias difíceis que parece que nunca vão acabar, mas creia, vai acabar, um dia vai acabar. Um dia essa quarentena vai acabar, vamos poder voltar à nossa vida normal, e você e eu vamos poder voltar também aos nossos problemas do dia a dia. Porque crente tem problema. Muitos pensam que Deus nos chamou apenas para recebermos bênçãos, apenas para viver de bênção. Isso é errado. Passamos por problemas. E a graça de Deus nos ajuda a passar por esse problema. Cristo nunca nos prometeu nos livrar de problemas, mas sempre prometeu estar conosco nos problemas. Muitos pensam que Deus nos amou apenas para recebermos bênçãos, quando realmente o Senhor nos chamou para abençoarmos a todos. Meu querido, eu entendo que esse é o maior significado da Páscoa. Recebemos a bênção maior. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás. O melhor de Deus é Cristo. E a melhor coisa, você pode
perder tudo, mas tendo Cristo você é rico, rico da graça. E quando você é rico desta graça, quando você é rico de Jesus, você está pronto para abençoar as pessoas. Isso é o efeito da graça. Veja bem, Deus sozinho tem todos os recursos para satisfazer as necessidades dos homens. E tudo que nós podemos fazer é receber essas suas riquezas e compartilhar com os outros. Pedro falou isso lá em Atos capítulo 3, verso 6. Ele disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Ele deu a bênção lá para aquele homem que estava à porta do templo. Deu a cura para aquele homem que está à porta do templo. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Meu querido, você pode não ter prata, pode não ter ouro, mas o que você tem dado para o próximo? Você como pai, como esposo, o que tem dado para a sua esposa, o que você tem dado para o seu filho, para sua filha? Você como mãe, o que tem dado para seu filho? Você como esposa, o que tem dado para o seu marido? Você como crente no Senhor Jesus, que recebe graça em cima de graça, o que você tem dado? O que você tem compartilhado? Será que você é aquele crente que só reclama? Tudo está ruim. É aquela nuvem que quando chega perto das pessoas, as pessoas estão sempre uma desculpa. Eu esqueci alguma coisa no fogo. Eu estou saindo. Eu tenho compromisso agora. Tem gente que é assim. Você conhece gente assim? Será? Faça uma autoanálise assim, um teste. Será que quando você chega numa roda de conhecidos para conversar, cada um vai dando uma desculpa e vai saindo, e fica só um ou dois que não tem coragem de sair? Será que você não é essa nuvem? Crente tem que estar cheio da graça de Deus, sabendo que essa graça é imerecida, sabendo que é a prova do amor de Deus para abençoar a vida das pessoas. Então as suas palavras nessa Páscoa não tem que ser de tristeza. Que dia difícil, nunca que acaba, vai ficar todo mundo sem emprego, o país vai piorar. E se o país piorar, se todo mundo ficar sem emprego, se Deus vai abençoar de alguma maneira. A Páscoa não foi predecessora, não aconteceu antes da travessia do Mar Vermelho. O povo de Israel estava com o mar à frente, o faraó vindo atrás com sangue nos olhos, ia matar boa parte dos judeus e trazê-los de volta, os que sobrevivessem para a escravidão. Estavam numa situação impossível de ser resolvida e Deus faz um grande milagre. Meu querido, essa é a Páscoa. Cristo morreu, ressuscitou no terceiro dia. Você sabe bem porque ele ressuscitou no terceiro dia. Ele podia ter morrido naquela cruz e ressuscitado à noite ou no sábado, mas porque ele ressuscitou no terceiro dia? Porque o povo entendia que até o terceiro dia podia se ressuscitar. Então ele esperou até o terceiro dia e ressuscitou naquele domingo. E o que me enche os olhos maravilhados é aquilo que o anjo fala, os dois anjos falam para as mulheres que estão ali. Olha o verso 6 de Lucas 24, o texto que nós lemos lá no início. Ele não está aqui, ressuscitou. E Cristo ressuscitou muitas pessoas quando esteve aqui. Mas pessoas que morreram. Pessoas que morreram, receberam de volta a vida, mas morreram depois. Cristo não. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele ressuscitou de uma maneira que só ele ressuscitou. Com um novo corpo. Um corpo que eu e você vamos receber. Cristo passa. A Páscoa é o Cristo que passa. A morte passa por nós. A morte eterna. Nós não sofreremos a morte eterna. E é isso que você tem que compartilhar. É essa alegria, é essa esperança, é essa vida de Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus. Não
tem que parar de mimimi, tem que parar de reclamar, tem que parar de ficar com medo, tem que parar de ficar sem esperança e entender que a mensagem da Páscoa não se limita a um medíocre coelhinho com um ovo de chocolate. A mensagem da Páscoa é o Cristo ressurreto. É o Cristo que faz com que um homem possa dizer: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, o que você tem dado para o próximo. Quando Deus ressuscitou a Cristo, Ele nos deu a certeza da vida eterna. Nós somos transformados em seus filhos. E nós precisamos entender que todos nós somos totalmente falidos e somente Deus é rico. Isso aqui Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem da Páscoa. Essa é a graça de Deus que vem sobre nós e que nós recebemos imerecidamente. Entristecidos, mas sempre alegres. Só o poder de Deus para fazer isso. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Paulo está falando aqui de bens materiais, financeiros, mas do bem maior, que é a graça, a alegria, a esperança que Cristo nos dá. Nada tendo, mas possuindo tudo. Podemos não ter nada nesse mundo, mas a nossa vida aqui é muito breve. 80, 90, 100 anos. E a eternidade. E nós vamos possuir tudo. Não porque eu mereça, não porque você merece, não porque eu faço, não porque eu aconteço, não porque eu tenho dinheiro, não porque eu não tenho dinheiro, mas porque Cristo morreu naquela cruz. 3 dias depois, ressuscitou. A Páscoa cristã é quando entendemos que Cristo já foi sacrificado, derramando toda a sua graça entre nós, para não só recebermos bênçãos de Deus, mas nós sermos distribuidores dessas bênçãos, do seu amor, da sua misericórdia para todos nós. Para todos nós. Essa é a graça de Deus. Pense nisso. Que a mensagem de salvação, de livramento, de compartilhar, uma das palavras mais em moda hoje em dia é compartilhar. É ou não é? Porque você recebe um vídeo no WhatsApp ou em qualquer rede social, uma mensagem e compartilha. Essa semana mesmo, um irmão meu, americano, compartilhou lá no seu Facebook uma imagem, né, em que dizia lá: 7 dias pode acontecer muitas coisas. Tinha o ramos, e quando Jesus entrou em Jerusalém, depois tinha a coroa, a cruz e o túmulo aberto, mostrando a mensagem da Páscoa, da morte e ressurreição de Jesus. Eu achei aquela imagem maravilhosa, compartilhei, salvei e compartilhei. E ele viu que eu compartilhei, ele curtiu, compartilhei no WhatsApp, compartilhei no Facebook. E alguns irmãos compartilharam. Até o Henrique falou para mim: eu plagiei, eu posso plagiar, Henrique, porque eu plagiei de um amigo meu. Compartilhar. A gente compartilha as coisas. Está na hora, ou já passou da hora, de nós cristãos compartilharmos a mensagem da graça de Deus. Cristo, a nossa Páscoa, a nossa vitória sobre a morte. O sangue dele nos dá a certeza de que os dias difíceis vão passar. Quando ele voltar, eu tenho visto, já estou caminhando para o final, eu tenho visto, e ao mesmo tempo que a gente fica, né, o ser humano é um negócio bem diferente.
ao mesmo tempo que a gente fica desconfiado, mas ao mesmo tempo a gente fica assim com o coração esperançoso, alegre. As mensagens que eu vejo nas redes sociais e as notícias que eu acompanho das coisas que estão acontecendo no mundo, né? Essa pandemia sem precedentes, algo que a gente só vê em filme, está acontecendo conosco na vida real. Estamos aí por quarto domingo sem poder nos reunir no templo. Espero que você valorize isso e volte a frequentar a igreja quando isso acabar. E ontem um vulcão lá, o Krakatoa, ele voltou a erupção. Tá certo que foi só uma ressaca, mas que ressaca violenta que teve. E tem maremotos e tudo. A coisa tá assim, né? Eu creio que Jesus está próximo. Há uns 40 anos atrás, eu estou com 54, eu tinha uns 14 anos, eu li um poema que dizia que já se pode escutar os passos de Jesus voltando na eternidade para buscar a sua igreja. Passados 40 anos, eu já cada vez mais escuto os passos. Não sei se eu vou escutar mais 40 anos, mas eu sei que Cristo está bem próximo. Está mais próximo hoje do que estava ontem. E a qualquer momento aquela trombeta vai tocar. E aí, quem vai passar para os céus? Olha a Páscoa aí, olha a mensagem da Páscoa aí. Quem vai passar e vai subir, encontrar com Jesus nos céus e vai ouvir as palavras maravilhosas de Jesus. Vinde, benditos de meu Pai, possuís por herança, olha a graça de Deus, possuís por herança o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Mas tem aqueles que vão ficar ao mesmo tempo maravilhados e aterrorizados e vão ouvir as últimas palavras de Jesus. Aqueles que ouvirem de Jesus, vinde benditos do meu Pai, vão ouvir para toda a eternidade a palavra de Jesus, vão conviver com Jesus. Mas aqueles que ouvirem as últimas palavras de Jesus serão terríveis. Diz a palavra de Deus que as últimas palavras de Jesus, para aqueles que não conhecerem o sentido verdadeiro da Páscoa, que é Cristo nos corações, diz a palavra de Deus que as últimas palavras de Jesus para essas pessoas que não creem em Cristo serão: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não os conheço. O lugar de vocês é no lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e seus anjos. Meu querido, a Páscoa é o Cordeiro de Deus passando, é Jesus passando na graça dele, para libertar você de ouvir essas últimas palavras. E que nesse domingo tão especial, Jesus passe no seu coração e o sangue dele o perdoe de todos os seus pecados. E você possa ter a alegria, a certeza que mesmo em dias difíceis, a graça de Jesus me basta. A tua graça, a graça de Deus me basta. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor possa te dar um domingo especial. Amém.